Olá, bom dia. Se eu penso, logo existo. Esse é o motim da escola literária chamada Arcadismo ou Neoclassicismo. Eu sou o Pedro Henrique e hoje eu e o meu grupo composto por Tamires Rosa da Silva, Mariana Dias, Samara Godoy, Murilo Macedo, João Vitor de Lima e Árvore Cristina iremos apresentar. Pois bem, o movimento arcadismo se originou na Europa no século XVIII. O movimento arcadismo, também conhecido por neoclassicismo, valorizava muito a vida bucólica, ou melhor dizendo, a vida simples e humilde que era ser vivida no campo. Pois bem, a escola literária também ficou muito conhecida por seu nome setencentismo, por ter se originado nos anos 1700, e também foi chamada de neoclassicismo, como uma referência ao classicismo da antiguidade grego-romana. Bem, o movimento recebeu o nome de arcadismo também por ter se originado em uma região da Grécia Antiga, cujo nome se chamava Arcádia. O principal objetivo do arcadismo português que foi trago para o Brasil era usar a imaginação de forma racional, com simplicidade, imitando a natureza, o equilíbrio e a semelhança com a vida. Mas e a diferença entre o arcadismo e o barroco? Pois bem, esses dois movimentos são diferentes, mesmo sendo similares. Isso acontece porque o arcadismo veio justamente para contradizer o barroco, e ambos são movimentos artísticos com inspiração europeias que tiveram grande destaque na vida artística brasileira. O barroco surgiu de uma oposição religiosa, dividindo em dois pensamentos: em antropocentrismo, onde o homem era o centro das atenções, o centro das coisas, melhor dizendo, e o teocentrismo, onde Deus comandava tudo, no caso, Deus no centro das coisas. Pois bem, assim na produção artística desse movimento passaram a ser usados para expressar o que se pensava, sempre mostrando alguma divisão de conflito. Exemplo, temos o bem e o mal. Já o arcadismo, ele surgiu como uma reação ao barroco e representou o equilíbrio, no caso a simplicidade, o antropocentrismo e principalmente a vida simples no campo. Enquanto o barroco usava o jogo de palavras intelectual, o arcadismo buscava usar uma linguagem mais sutil e simples, por considerar o outro movimento como uma linguagem rebuscada e cheia de paradoxos. Falando do arcadismo, a gente não podia deixar de citar o arcadismo aqui no Brasil. Eu vou estar falando de dois principais pontos, que são como que ele chegou e como que ele surgiu. Como que ele chegou aqui no Brasil? Ele chegou por volta de 1768, através de algumas publicações de alguns poemas de Cláudio Manuel da Costa. A maioria dos poetas arcádicos da época aqui do Brasil eram de Vila Rica, onde hoje é localizado Ouro Preto, Minas Gerais. Como foi que ele surgiu aqui no Brasil? Ele veio através de alguns ideais iluministas franceses. Eles foram trazidos por europeus, membros da alta sociedade, como militares, padres e comerciantes. É bom ressaltar que existem 4 principais poetas da época, que são um já citado, o Cláudio Manuel da Costa. Também temos o Tomás Antônio de Gonzaga, Brasílio da Gama e José de Santa Rita Durão. O arcadismo, ele também foi muito conhecido como neoclassicismo. Ele teve o fim aqui no Brasil lá em 1836, assim abrindo suas portas para o romantismo. Ainda falando do arcadismo, agora eu vou falar do contexto histórico dele. O arcadismo, quando ele chegou aqui no Brasil, a gente se encontrava num ciclo de ouro. Esse ciclo de ouro, ele foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, como já foi dito. Esse ciclo era quando eram muito consumidos poemas, principalmente dos arcádicos, com os dois principais poetas, que eram Tomás Antônio de Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses principais poetas andavam do lado de Tiradentes, que era uma figura muito importante da época. Mas após uma declaração de Joaquim Silvério dos Reis,
os poetas foram presos, acusados de conspirar contra. Tomás Antônio de Gonzaga foi preso em Moçambique. Já o Cláudio Manuel da Costa, segundo fontes, se suicidou na cela da prisão. As principais características do arcadismo são racionalismo, bucolismo e pastoralismo, inspiração iluminista, equilíbrio e a busca da perfeição, retomada dos valores clássicos grego-romano, idealização da mulher, oposição ao barroco, pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva, figuras mitológicas, uso de pseudônimos, fingimento poético, preferências por sonetos, temática cotidiana e valores da natureza. O arcadismo buscava distanciamento do barroco, que era bem exagerado e sem moderação. Eles se reuniam numa sociedade literária conhecida como Arcádia, onde buscavam traçar os rumos a tomar. Por essa razão, o movimento passou a ser denominado de arcadismo. Os escritores que se filiaram a essa escola literária foram muito criticados e taxados de falsos. É que eles idealizavam um mundo em que se desdobrariam seus enredos, assim como os personagens. Principais autores: Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o livro lírico Marília de Dirceu e as satíricas Cartas Chilenas. Cláudio Manuel da Costa, autor dos livros Culto Métrico, Minúsculo Métrico, O Epicédio, Obras Poéticas de Glauceste Saturno, O Parnaso Obsequioso e Obras Poéticas, Vila Rica e Poesias Manuscritas. Basílio da Gama, cujas obras são Epitalâmio às Núpcias da Senhora de Maria Amália, O Uruguai, A Declamação Trágica, Os Campos Elíseos, Relação Abreviada da República e Lenitivo da Saudade e Quitúbia. Santa Rita Durão, que escreveu as obras Proemia Studiorum Instauratione Oratio e Caramuru. Cláudio Manuel da Costa foi um advogado, minerador e poeta brasileiro no Brasil colônia. Destacou-se pela obra poética e pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga foi um dos importantes escritores do movimento Arcade no Brasil. Ele é patrono da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Além de poeta, ele foi ativista político, juiz e advogado, e participou da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. O Uruguai é um poema épico escrito por Basílio da Gama, em 1769, que conta de forma romanceada a disputa entre os jesuítas, os índios e os europeus nos 7 povos das Missões, no Rio Grande do Sul. Poeta e orador, foi um dos grandes representantes da poesia épica brasileira na época da colonização. Santa Rita Durão, ou José Frei de Santa Rita Durão, nasceu em Cata Preta, aos arredores de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722. Entre grandes obras do arcadismo, podemos destacar as Cartas Chilenas, escrita em 1789. Hoje reconhece que o autor é Tomás Antônio Gonzaga, mas na época não sabia, porque era escrito de forma anônima, já que essas cartas criticavam o governador de Minas Gerais. Então, dadas as informações das cartas eram alteradas para que, se alguém pegasse, não saberia quem e nem de quem estavam falando. Por exemplo, o remetente colocava que o destino final era o Chile, por isso o nome Cartas Chilenas. Outra principal obra é o Uruguai, escrita em 1769, pelo autor Basílio de Gama. É um poema épico. Poema épico é quando exalta um feito de tal povo. Bom, essa obra fala sobre um confronto entre indígenas, jesuítas e europeus. Ela traz o indígena como herói, ela exalta o Marquês do Pombal e faz uma crítica a jesuítas. Outra obra importante é o Caramuru, de 1781. É de Frei de Santa Rita Durão, mas também conhecido como Santa Rita de Durão. É um poema épico, como eu já expliquei, poema épico é quando exalta o feito de tal povo. Fala sobre o descobrimento da Bahia. É um poema que recebeu esse nome Caramuru porque essa história foi trazida como poema a partir de uma lenda que era contada.
E este nome Caramuru é por conta do personagem principal deste poema. Outra obra importante é a obra de Vila Rica, do autor Cláudio Manuel, escrita em 1773. Ela fala sobre a Inconfidência Mineira, sobre colonização de Minas Gerais, lutas, conflitos, riquezas entre os indígenas. E, por último, a fundação da Vila Rica de Ouro Preto. Outra importante obra é o Culto Métrico, escrita em 1749, o autor Cláudio Manuel da Costa. Este autor exalta a fé e o amor. Marília de Dirceu. Na sua face mimosa, marílias são misturadas púrpuras folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Dos rubis mais preciosos, os seus beijos são formados. Os seus dentes delicados são pedaços de marfim. De caráter autobiográfico, Tomás Antônio Gonzaga escreveu essa obra inspirada na sua própria história de amor. Conheceu sua musa inspiradora quando estava morando e trabalhando como ouvidor geral na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. O seu nome era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Há uma senhora natural do Rio de Janeiro. Na cidade em que eu, brincando entre os pastores, andava pela mão e mal andava. Uma ninfa comigo então brincava, da mesma idade e bela como as flores. Eu com vê-la sentia mil ardores. Ela punha-se a olhar e não falava. Qualquer de nós podia ver que amava. Mas quem sabia então que eram amores? Mudar de sítio, a ninfa já convinha. Foi-se a outra ribeira, e eu naquela. Fiquei sentindo a dor que na alma tinha. Eu cada vez mais firme, ela mais bela. Não se lembra ela já de que foi minha. Eu ainda me lembro que sou dela. José Basílio da Gama. A poesia mostra os sentimentos do eu lírico a uma mulher, onde eles eram jovens e viviam uma vida simples, tendo assim como características do arcadismo o pastoralismo, bucolismo e nativismo. Mas o eu lírico acaba sofrendo por amor, quando a mulher decide se mudar dali, aonde eles viviam. Semei penhas, Cláudio Manuel da Costa. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nascia. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence tigres, por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano que dava à ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Nesta poesia, o autor quis expressar seus sentimentos, onde ele nasceu, entre montanhas que a natureza criou. E no meio das penhas nasceu uma alma terna, cheia de amor, sem dureza. O autor diz que o amor vence os tigres e que o coração enfrenta qualquer guerra com seu amor e força. Poema Camamuru, Santa Rita Durão, conto 2. Não era assim nas fugitivas, que umas frechava no ar, e outras em laços. Com arte o caçador tomava vivas. Uma, porém, em líquidos espaços, faz com a pluma as setas pouco ativas, deixando a lisa pena, os golpes laços. Toma de mina Diogo e o ponto aguardado. Dá-lhe um tiro e derrubava com a espingarda. Estando a turba longe de cuidá-lo, fica o bárbaro, o golpe estremecido, e cau por terra, no tremendo abalo, da chama do fracasso e do estampido, qual do horrorido trovão com raio e estalo, algum junto a quem cai, fica atirado, tal guepava, ficou cremendo, formando, no arcabuz de Diogo, uma trovoada. Em toda a terra prostrada, exclama e grita, a turbã rude, em minério desmaia. Faz o horror que estupia, repita, Tupã, Camamuru. Temendo um raio, pretendem ter por Deus, quando o permitia. O que estão vendo em pavoroso ensaio, entre horríveis trovões de Marcio, jogo, vomita chamas com brasas de fogo.
Desde esse dia é fama de que, por nome do Grão Camamuru, foi celebrado o Forte Diogo, que foi escutado nome. Este apelido bárbaro, espantado, indicava o Brasil, no sobrenome, que um dragão dos mares vomitado, nem de outra arte entre nós a antiguidade, tendesse Apolo e Marte por deidade. Bom, e assim finalizamos nossa apresentação. Fique agora com algumas pinturas do arcadismo.